Davi Luiz diz que situação de não ser informado sobre a não renovação é amadorismo. Zico e Leonardo opinam. A gente tem aqui a opinião do Leonardo. Zico também fala sobre a Arrascaeta com a camisa 10. Reunião marcada com os jogadores. A gente também vai trazer a lista de jogadores que tem o contrato encerrando em 2025. São muitas informações aqui para vocês. O Wesley também, né, garantindo que não sabe ainda o que vai ser do seu futuro. Tudo isso você acompanha agora. A gente vai trazer aqui também algumas aspas, né, do próprio Davi Luiz, do Léo, como eu falei, ex-jogador do Flamengo, né? A gente vai trazer também um pouco aí das informações que estão rolando, muita coisa sempre acontecendo. Eu estou aqui na casa de um grande amigo meu de infância, em Balneário Camboriú. Eu vim aqui passar o Réveillon com ele e, cara, foi um encontro, assim, fantástico. Eu estou num momento, assim, de muita felicidade, né, de estar com um amigo de verdade, conhecendo as filhas, a família. A gente, às vezes, precisa, né, gente? Precisa estar mais perto dos amigos, os amigos de verdade, sabe? Os amigos de verdade. Tem muitos momentos na nossa vida que a gente fica próximo de amigos que são amigos de momento, colegas. A gente precisa buscar as nossas raízes, os nossos amigos de verdade. E ele está morando aqui em Balneário Camboriú. Eu vim para Balneário, tem um meme aí agora, né? Ontem a nossa equipe estava lá no Jogo das Estrelas no Maracanã. E, cara, mais uma vez, muito importante a gente ver o Zico, né, fazer o gol no Carlos Germano de pênalti. O pontapé inicial do Didi Mocó, do Renato Aragão. São momentos assim que entram para a história, né? Que a gente sabe, cara, é o maior ídolo da nação. Quantas oportunidades mais de ver o Zico em campo a gente vai ter? Eu, sinceramente, né, não sei. A gente fica emocionado até de pensar do amor que a gente tem pelo Zico, né? Então, só dar os parabéns ao Júnior Coimbra, a todos que organizaram esse evento fantástico. Mandar um beijão para o Larry, que acompanha aí o Zico, para o Thiago, né, para o Bruno, os filhos dele, todos os amigos aí que estão sempre ajudando a vida do Zico ser mais tranquila, ser uma vida melhor, né? Agradecer a galera da Supercap também, que capricha nos bonés, né? O Larry é grande amigo do Zico, inclusive, lá da Supercap. Gente, seguinte, vamos lá. Bem, o Flamengo bateu o martelo e decidiu o futuro do Pablo para 2025, né? O Pablo retornou aí após empréstimo de uma temporada ao Botafogo. O zagueiro não está, pelo menos não está nos planos da diretoria anterior. A diretoria que chega está analisando, né? Talvez também não esteja nos planos da diretoria nova, né? O atleta não viaja com o elenco principal para a pré-temporada nos Estados Unidos e, segundo a informação do Vene Casagrande, o Flamengo decidiu que Pablo fará parte do elenco que jogará os primeiros jogos do clube no Campeonato Carioca, tá? Então ele entra naquela lista de relacionados ali do Carioca. O zagueiro não estará então presente no jogo dos Estados Unidos lá contra o São Paulo, FC Series, mas fica para disputar esse começo de Carioca pelo Nordeste e tudo mais. A ideia do Flamengo é mesclar jogadores jovens com atletas que não farão parte do elenco para o restante da temporada 2025. Sendo assim, Pablo jogará com Cleiton, que o Flamengo vai renovar sim, o Flamengo está buscando renovar, mas que ainda não tem essa certeza. Carlinhos, né, que o Flamengo deve emprestar, Diogo Alves e Lohan. O Lohan que deve ser negociado, tá? O spoiler é esse, quem joga o Carioca é porque o Flamengo deve negociar. São jogadores que o Flamengo deve negociar, tá? Então, a gente tem o Flamengo, o elenco principal se reapresentando em 8 de janeiro no Ninho do Urubu. Os jogadores farão aí alguns exames, né, antes de embarcarem para os Estados Unidos, local da pré-temporada. Quando retorna ao Rio, eles têm um retorno marcado para o dia 19 de janeiro, né?
logo após o jogo, 19 e 20 de janeiro, logo após o jogo contra o São Paulo, né? Um clássico interestadual entre Flamengo e São Paulo pela FC Series. Logo depois o Flamengo já retorna então para o Rio de Janeiro, e aquele jogo que seria em Manaus, né, foi cancelado, né? O jogo não vai acontecer mais em Manaus, o jogo agora já foi remarcado. O Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, tá? Então a gente tem aí uma série de jogos no Nordeste, mas esse jogo do Flamengo, que seria em Manaus logo após os Estados Unidos, esse jogo aí foi, né, remarcado. Olha só, a gente vai trazer algumas informações aqui importantes, né? O Boto, já que a gente está falando dessa programação do Flamengo, tem encontro marcado aí com os jogadores do Flamengo neste domingo, hoje, tá? Então ele chegou ao Rio de Janeiro ontem, falou com a Flá TV, foi no Jogo das Estrelas, falou, inclusive a Raíza, o pessoal que estava lá, perguntou para ele: ô Boto, e o Firmino? Aí ele deu a reação do Boto com relação ao Firmino. Ele deu uma risadinha, né, olhou para eles e não respondeu. Com um torcedor no aeroporto, ele falou. Teve um torcedor no aeroporto que ele falou que estava confiante. Para a imprensa, ele deu só uma risadinha, o Boto. Então, o novo diretor do Flamengo tem encontro marcado com os atletas neste domingo, tá? Mas são esses atletas que vão disputar o início do Carioca. Então, o BAP e José Boto marcaram se encontrar no centro de treinamento do Flamengo neste domingo. Então, o novo diretor receberá um tour do presidente pelas instalações do CT antes de se encontrar com os atletas que vão aí jogar o início do Carioca, né? Então, o José Boto tem alguns jogadores também que ele vai conhecer que estão fazendo tratamento, né? Tem jogadores que estão em tratamento, porque o Pedro, não sei se estará hoje lá para encontrar, mas o Arrascaeta está fazendo tratamento no Uruguai, mas o Pedro, Luiz Araújo, não sei se também vai estar, mas a gente tem alguns jogadores do Flamengo que têm feito tratamento no Ninho do Urubu, né? Os jogadores que estão se recuperando para a próxima temporada, tá? Então, os principais titulares não devem estar presentes nos primeiros dias de Boto no clube, tá? Mas ele vai estar aí, então, conhecendo esses jogadores e conhecendo o CT agora pela manhã. Então, a gente tem aí o José... A gente teve o José Boto, né, em entrevista lá na Flá TV, falando que espera puxar o melhor dos jogadores aí, né, que acredita que eles possam dar mais do que entregaram aí no ano de 2024. E a gente tem a coletiva dele marcada para segunda-feira agora, para amanhã, às 13 horas no CT Ninho do Urubu. Então tem a coletiva do José Boto às 13 horas amanhã no Ninho do Urubu, tá? Olha só, a gente então tem o Zico falando sobre a questão do Arrascaeta. A gente estava falando do Arrasca, da recuperação que está no Uruguai, e o Zico falou sobre a questão da camisa 10 para o Arrascaeta. O Arrascaeta pode jogar com qualquer camisa, pelo que já fez e o que está fazendo. Jogador excepcional, uma qualidade fantástica. Quem cria as melhores jogadas para o time, e tomara que seja feliz. É agora que ele está jogando mais naquela posição de 10, né? Antes jogava um pouquinho aberto e o Flamengo jogava praticamente sem um 10. Era ele puxando e armando para um lado, o Everton Ribeiro pelo outro. Lá na frente o Bruno Henrique com o Gabigol. E o Arão e o Gerson atrás. Depois que veio o Dorival, ele ficou mais ali naquele meio, porque o João Gomes já atuou ali mais pelo lado esquerdo, então é um 10. Então ele entendendo que o Arrascaeta é um 10, né? Eu te diria, no caso ele falando sobre a questão mantendo o faro decisivo, marcou um gol no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O Zico vê poucos jogadores iguais a ele no futebol brasileiro. Eu te diria que tem o Alan Patrick, o Eduardo do Internacional, né? O Eduardo de saída do Botafogo, o Ganso já não está mais tanto na área, é um construtor que joga mais pelos cantos. Tem o Garro no Corinthians, que você vê que joga nessa posição, o Payet do Vasco. Então, hoje os esquemas táticos prevalecem mais do que a capacidade do jogador. Naquela época, quando ele jogava, no caso o Zico, né? Não. Esse aqui é o cara e bota ele para decidir. Tinha esse jogador que falava-se isso, né? É igual aquele cara do basquete que na última bola você sabe quem vai fazer a cesta, tá? Então, antes de responder a pergunta, porém, não faltou aí bom humor ao Zico, né? Lembrando o fato de que o dono da camisa muda constantemente. O último foi o Gabigol.
respondo essa pergunta todo ano muda. Fiquei 20 anos com ela. É você, Zico. É você que vai dizer se o jogador deve ou não estar com a camisa 10. Não tem jeito, Zicão, não tem jeito, tá? Olha, o Wesley não garantiu permanência no Flamengo em 2025, tá? Eu não posso falar, não sei ainda se fico ou se saio. Isso é com os meus empresários e o Flamengo. Se eu ficar, vou dar meu 100%. Estou muito feliz. Se for para sair, eu vou. Se for para ficar, melhor ainda também. Então, não sabe, né? Não soube dizer. Eu estou feliz. Tanto jogador sonha em receber propostas de times de peso lá de fora. Muito feliz com as sondagens e o resto não posso falar. Projeção da minha carreira, quem faz são meus empresários e o Flamengo. Se for da vontade de Deus e acontecer, meu sonho é jogar lá fora. Então o Wesley falando que o sonho dele é jogar lá fora, só que no momento que vivo aqui é muito bom para mim. Se for para ficar, vou dar o meu máximo, como foi no negócio do Atalanta, que eu não fui. Meu foco vai ser aqui. Se for para ir para lá para fora, o foco será lá. Meu sonho é ir para fora, mas se for para ficar, seguirei a mesma pessoa. Então Wesley falando aí desse desejo, assumindo o desejo de jogar na Europa, disse que é o sonho dele, mas que está focado aqui, isso já ficou provado nesse ano, né? Está focado aqui e se ele for, o foco vai para lá. Mas deixando claro que quem vai decidir é o empresário, são os empresários dele, Marcos Marinho, Guilherme Siqueira, o Sávio, e que ele está muito satisfeito, né? Independente do que acontecer. Se for para fora ele vai ficar feliz, vai jogar, vai dar o máximo dele. Se for para ele ficar aqui, também vai dar o máximo dele, né? Então essa situação do Wesley aí me preocupa, porque o Flamengo vai precisar repor ele hoje. No meu entender, é o principal jogador da posição no futebol brasileiro, tá? A gente tem aqui também outras situações aí para passar para vocês. Da questão principalmente do Davi Luiz, né? Mas eu tenho só que falar com vocês que o Flamengo inicia 2025 com 5 jogadores em último ano de contrato. Olha só, Cleiton, Matheus Cunha, tem que renovar até para, se for o caso de negociar. Cleiton, Matheus Cunha, Varela, Pulgar e Pablo, tá? Então, eu percebo um problema muito sério nisso aí. Além de perder o Wesley, o Flamengo pode perder outro jogador da lateral direita, titular de seleção, e muitas vezes titular de seleção uruguaia, né? Jogador de seleção uruguaia. O Flamengo pode perder o Guilhermo Varela. O Wesley avisa que tem o sonho de ir para fora e Flamengo ainda pode perder o Guilhermo Varela de graça em 2025, né? Segundo o CNN Esportes, o Varela tem contrato aí com o Flamengo só até o ano de 2025, tá? Pulgar também, o Flamengo vai ter que renovar e ele parece que não quer ficar. Ele falou, ele desmentiu, mas parece que tem alguma coisa aí rolando de que ele quer sair do Brasil, que ele não quer ficar, né? Então, o Varela foi contratado em julho de 2022, após suspender seu contrato com o Dínamo de Moscou e firmou um vínculo com o Flamengo até dezembro de 2025. E aí tem a trajetória aí marcada por altos e baixos, mas que recentemente vem aí agradando mesmo com o Wesley como titular, né? A gente então sabe que tem que ficar ligado para não perder os 2 laterais direitos. Isso me preocupa. Para um ano que o Flamengo tem Mundial, para um ano tão importante para o Flamengo, perder 2 jogadores da mesma posição, ainda mais da lateral direita, que você não encontra facilmente jogador nessa posição, né? Olha só, então a gente teve aí o Zico, né, e o Leonardo opinando sobre a situação do Davi Luiz. O que aconteceu? O Davi Luiz ontem no Jogo das Estrelas, ele falou sobre a situação dele de não ter sido avisado e que tinha tudo acordado para renovar com o Flamengo. Tinham coisas acordadas com a antiga direção, coisas verbalizadas que a gente ia cumprir depois de uma conversa no final do ano. Vamos ver o Davi Luiz falando de novo? Vamos ver o Davi Luiz falando e eu já volto aqui. Aí eu vou colocar a opinião do Leonardo, vamos ver o Davi Luiz falando, né? Eu vou colocar a opinião do Leonardo também, o ex-lateral do Flamengo, dirigente de futebol, diretor do Milan, Paris Saint-Germain, e na sequência eu volto com o que o Zico falou.
duas formas só, ou foi algo intencional ou foi algo um pouco amador. Talvez, eu acho que pelo respeito, pelo caráter, por tudo que eu sempre pensei como ser humano, em poder ajudar, em poder respeitar, independente da situação, no esporte, a gente ganha, a gente... Ei, vamos lá, você sabe agora? Vamos falar. Independente de qualquer situação na vida, emocional ela ou não, a gente deve ter sempre atributos antes de qualquer coisa. E esses atributos partem do caráter, do respeito, do carinho, seja o que for. E para mim foi um pouco de chateação, porque essa transição ela está sendo feita, mas tinham pessoas aqui dentro que tem meu contato pessoal, eu acho que eu recebi pelo menos uma ligação de homem para homem, falar e conversar, porque para mim é muito fácil aceitar essas coisas todas, porque eu sou maduro o suficiente depois de uma longa carreira para entender ciclo ou não ciclo, entender novas ideias ou não. Isso para mim é muito natural. E pessoas que vão continuar no clube sempre tiveram ligação direta comigo, sempre me pediram ajuda, assim como eu ajudei, sempre trabalhou em conjunto comigo. Infelizmente não fizeram. Eu acho que daí a única coisa ruim que eu posso falar que eu vivi dentro do Flamengo. O resto foi tudo muito maravilhoso, de uma maneira totalmente passional, ao extremo. Eu nunca imaginei que eu voltaria para o Brasil para jogar futebol. Sempre minha ideia foi, desde ter saído muito cedo, com 18 já estava na Europa, eu pensei que ia fazer minha carreira toda lá. E a vida nos ensina muitas das coisas, e a pandemia me trouxe um ensinamento muito importante, que me fez refletir muito, que a gente sai daquele automatismo grande de jogo, isso, vai, ia para a seleção, não tinha férias, durante 6, 7 anos, sempre só uma semana, 10 dias de férias, e dentro desses 10 dias sempre treinando também, que foi a minha família, de estar perto da minha família, estar perto dos meus, e comemorei inúmeros títulos lá fora, e comemorei muitas vezes sozinho. O Flamengo me deu a oportunidade de sentir isso mesmo antes de ser jogador do Flamengo, foi aquela mobilização da torcida para que eu pudesse vir para o Flamengo. Depois de assinar o Flamengo, tive a oportunidade de viver dentro do Flamengo com a minha família, títulos e vitórias e derrotas, seja o que for, mas sempre muito perto. Lembro que quando eu ganhei o título aqui dentro, batendo pênalti na Copa do Brasil, minha irmã tinha caído na ribanceira de Petrópolis. Então são coisas que muitas das vezes eu parei para refletir e falei, foi um momento lindo da minha carreira. Uma filha carioca que nasceu enquanto eu estava no Flamengo, a minha segunda filha. E depois a família rubro-negra, que ela é dentro e fora do campo, ela é em todos os lugares do país, em todos os lugares do mundo. E eu sempre que podia, eu tentava de alguma forma estar assim, tirando uma foto, um autógrafo ou agradecendo, porque vivendo em outros clubes que eu vivi, vivendo em muitos lugares que eu tive a oportunidade de viver como jogador de futebol, não são todos os lugares que você é amado dessa maneira. Então, para mim, foi uma das melhores páginas da minha carreira como jogador de futebol, e daí o vídeo que eu fiz agradecendo de uma forma muito direta, sem ler, sem nada, simplesmente sentida do fundo do meu coração. Poder ter uma conversa e esse planejamento aí sobre a sua permanência. Não houve nenhuma conversa com o José Boto também? O que você pode falar sobre esse novo diretor que está chegando, que você conhece dele? Não sei, eu conheço pouco, porque eu tive a passagem com o José no Benfica. Eu era muito novo e era totalmente, talvez, mais alienado nesse ponto profundo do que representa um diretor esportivo, o que representa as grandes patentes de um clube de futebol. Não tive conversa com ele, não conversei com o José em nenhum momento. Lhe desejo muito boa sorte, que ele possa fazer um grande trabalho, que o Flamengo mereça isso. Não é fácil vir para o Flamengo, não é fácil isso tudo, assim como desejo muito boa sorte com toda o presidente Landim que passou, o Marcos Braz, que foram sempre muito corretos comigo e cumprido com tudo aquilo que foi acordado comigo em todos os momentos. Mas não tive a oportunidade de conversar com o José não, mas desejo sorte do fundo do meu coração, porque eu sou zero rancoroso, sou totalmente lúcido
daquilo que eu sei o que é a vida e daquilo que eu sei o que é o futebol. Vocês têm alguma coisa? Pra... Não tem nada, se eu tivesse eu falaria para vocês do fundo do meu coração. Muitos clubes já me procuraram, sim, tanto do Brasil como de fora. Estou orando bastante, vendo com a minha família, principalmente com as minhas 2 princesas agora, são elas que mandam na minha vida de alguma forma. E o que for melhor para todo mundo, eu vou tomar minha decisão. E quando eu tomar minha decisão, vocês vão saber por mim, podem ter certeza disso. Faltou uma despedida oficial, um jogo? Não, isso é mais, eu acho que é mais pelo fato do ego do que propriamente do verdadeiro. As despedidas elas são sentidas não programadas, então talvez se tivesse tido uma despedida programada, não seria tão verdadeira como foi o vídeo, tão verdadeiro que eu estou sendo com vocês aqui. Você ficou sabendo que eu fiquei sabendo? É isso, na não renovação de contrato, como nós ficamos sabendo, sim, através de uma nota na gente. Ainda bem que a gente tem Instagram, né? Senão... Mas escutei algumas pessoas dizendo que o Boto teria te ligado para te Não me ligou. Não te ligou? Não me ligou, então, com todas as palavras. Como é que foi esse processo? Fiquei sabendo ali pelo Instagram, eu tinha um acordo verbalizado já com a antiga diretoria, que a gente Chega só um pouquinho pra cá. tinha uma... Obrigada. Olha os moleques aí, ele aí. Beleza, cara? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Que um acordo já para continuar em 2025, mas que ia ser algo conversado também para entender inúmeros pontos, não só deles, como os meus também, tanto pessoais quanto profissionais. Aí teve a transição de diretoria, infelizmente soube, talvez seja a única vírgula de chateação que eu tenha na minha passagem no Flamengo, porque o que eu sempre prezei foi por esse legado humano de ser muito franco, de ser leal, de falar com todo mundo de uma maneira muito direta. Tive e tenho em relação com a maioria dos funcionários, dos jogadores, de todo mundo dentro do Flamengo, tanto com vocês como para todo mundo. E aí o mínimo que eu acho que eu merecia era uma ligação franca de homem para homem, e que muitos ali que continuaram têm o meu telefone direto, tanto me ajudaram muito como eu os ajudei também. Infelizmente não aconteceu. Assim, carismático, um jeito de ser que todo mundo gosta, isso é muito legal. E como jogador, fantástico. Os ciclos chegam ao fim, né? E no Flamengo acho que foi um ciclo muito vencedor, né? Sempre difícil, como foi o Felipe Luiz, né? Como muitos outros, o próprio Gabigol. E agora o Davi Luiz que encerra, acho que encerra um ciclo maravilhoso. Acho que a torcida do Flamengo tem só que agradecê-lo por tudo que ele fez pelo clube. Obrigado. Valeu. Foi muito firme, muito forte o Davi Luiz, né? O Leonardo também falou sobre fim de ciclo, né? Leonardo fala sobre fim de ciclo. O Leonardo parece mais centrado, falando sobre fim de ciclo. E o Zico foi num caminho um pouco inverso do Leonardo. E vale lembrar que o Zico apoiou a eleição, né? O Davi falou sobre até questão de amadorismo por parte deles, de não comunicarem ele, que sentiu um certo amadorismo. O Leonardo falou em fim de ciclo do Davi. E o Zico, mesmo apoiando o BAP e tendo apoiado essa gestão, o Zico foi no caminho de apoiar o Davi. Eu não faria isso, não comunicar o jogador. A primeira pessoa a ser comunicada tem que ser o jogador. Então, não tem essa. A gente tem que falar com o cara olho no olho. Então, isso para mim é amizade. Fico feliz dele estar aqui hoje e tomara que ele seja feliz onde for, tá? O Zico, então, né, sendo aí taxativo, né, sendo firme com o que aconteceu aí com relação aí ao Davi Luiz. E aí, e a sua opinião, torcedor do Flamengo? O que você achou aí dessa história do Davi Luiz? Eu gosto muito do Davi, eu fico triste, cara, que ele saia com essa mágoa. Eu não queria o Davi encerrando a passagem no Flamengo. Acho que ele está com 37 anos, acho que ele joga no máximo mais um ano. Eu não queria que ele finalizasse assim a passagem dele do Flamengo. Davi, não vai embora com mágoa, meu amigo. A torcida do Flamengo te ama, te adora. Você foi muito querido, ganhou muitos títulos aqui. O torcedor com certeza está te dando um adeus cheio de amor, cheio de carinho, tá certo? É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e nossos patrocinadores aí no comentário fixado. Eu fui para Balneário.